dia, ouvintes da FM Padre Cícero, programa Dicas de Saúde chegando para você viver melhor. Eu sou Péricles Vasconcelos, 7 horas em todo o Brasil. Ontem foi o dia da independência do Brasil. E hoje, Domingo do Senhor. Domingo do Senhor, mês de setembro, mês da Bíblia, mês da Palavra de Deus. E campanhas, diversas campanhas no mês de setembro sobre problemas diversos de saúde. Entre elas, essa que a gente vai abordar hoje é o Setembro Amarelo de prevenção ao suicídio. Essa triste realidade que tem que ser falado, porque pode ser evitado o suicídio. Se precisar, peça ajuda. Se você está triste, peça ajuda. Eu sou Péricles Vasconcelos, médico clínico, gastroenterologista, que é do aparelho digestivo, esôfago, estômago, intestinos, fígado, pâncreas, baço, médico de barriga, né? Gastroenterologista. Estou aqui com o Carlos Eduardo na operação de som, nos controles técnicos. Dia do Senhor, dia de domingo. A gente vai transmitir, como todo domingo, às 9 horas, a missa do Santuário Sagrado Coração de Jesus. Então você que ou não pode ir para a missa, ou então pode ir, vai em outro horário, mas gosta de assistir, gosta de ouvir a missa, né? Então vai ser transmitido, viu? 9 horas, como todo domingo é. Mas nós vamos ficar juntos até bem próximo, até às 8h55. Pois é. Então, hoje nós vamos abordar um dos temas, uma das campanhas, uma das cores do mês de setembro, é esse Setembro Amarelo de prevenção ao suicídio, com o lema: se precisar, peça ajuda. O nosso convidado de hoje já está chegando. Vamos apresentá-lo. Então, suicídio, o assunto de hoje, essa triste realidade que tem que ser falado, e você pode participar fazendo perguntas para o nosso convidado sobre esse assunto tão polêmico, tão importante, tão real. É incrível ver que entre pessoas jovens, né, pessoas de uma faixa etária de 15 anos até 29 anos, é a quinta causa de morte, aliás, a quarta causa de morte no Brasil e no mundo, perdendo só para morte de acidente de trânsito, doenças pulmonares, como tuberculose, pneumonias, violência. A quarta causa, suicídio. O suicídio mata mais que HIV e AIDS, suicídio mata mais que o câncer de mama, suicídio mata mais que homicídios e suicídio mata mais que as guerras. É muito triste isso, viu? Então, nosso convidado já chegou, vou apresentá-lo agora para vocês. É o Dr. José Péricles. Já está aqui conosco para falar sobre este tema tão importante. Ele que tem a formação de psiquiatra e médico do sono pela USP, São Paulo. Ele é professor de psiquiatria da Estácio FMJ e também na Faculdade Estadual de Pernambuco, UPE, em Serra Talhada. Ele tem formação em psiquiatria pela Escola de Saúde Pública do Ceará. E é isso, está aqui conosco. Obrigado, Dr. José Péricles, psiquiatra, médico do sono, por ter aceito nosso convite para falar sobre o Setembro Amarelo.
Muito obrigado mais uma vez pelo convite, muito obrigado a todos que estão nos escutando nessa manhã. É sempre um prazer estar aqui no Dicas de Saúde, ainda mais num momento tão importante como mais uma campanha do Setembro Amarelo. Setembro Amarelo esse que começou já tem alguns anos, desde 2015. E mesmo com tanta luta, mesmo com tanta força, tanta divulgação, os meios de comunicação aderindo, boa parte deles à campanha, infelizmente os números não tendem a cair como se esperava desde o início, né? Então realmente é algo muito importante que acomete nossa sociedade e precisa realmente ser discutido. Então você já sabe, você ouvinte da FM Padre Cícero, sabe o assunto de hoje. Hoje é a campanha Setembro Amarelo, prevenção ao suicídio, e você pode participar. Você liga 3512-2000, faz a sua pergunta para o nosso convidado, Dr. José Péricles, médico psiquiatra e médico do sono. 3512-2000 também é o telefone do Instagram, é o número do Instagram, que você pode fazer perguntas escrevendo ou áudio, né? Mandando áudio. A live já está no ar. Olha aí, nós temos nossa live hoje de Facebook. Você entra na internet, no Facebook, e coloca FM Padre Cícero 104,5. Pronto. Além de nos ouvir, você nos vê. Às vezes dá umas travadas, a gente fica tudo feito estátua. Mas a voz não para não, a voz geralmente continua, né? A fala. E fica gravado para você passar para as pessoas, viu? Quem perdeu, está dormindo uma hora dessa, não está nos acompanhando, você passa esse assunto tão importante, né? Prevenção ao suicídio, você passa para quem não pode ouvir nesse momento. Pelos aplicativos de internet, de rádio, como por exemplo Rádiosnet, em qualquer lugar, você tiver um parente em qualquer lugar, você liga para ele agora e diz, coloca aí o aplicativo Rádiosnet para você acompanhar essa entrevista sobre prevenção ao suicídio com o Dr. José Péricles. Então, todo mundo ligado, todo mundo participando, se quiser, fazendo perguntas, porque é um assunto relevante, real. Eu estava vendo também, Dr. José Péricles, que tem estatísticas na Europa, Estados Unidos, está diminuindo o suicídio no mundo, mas aqui no Brasil, na América do Sul, na América Central, está aumentando. Essa realidade a gente percebe, vocês psiquiatras percebem aqui próximo, casos de suicídio são realmente frequentes, como tem na mídia, de dizer até que morre 38 pessoas por dia, é por aí mesmo? No Brasil, né? Exatamente. É como se nada tivesse mudado desde o início da campanha. Ainda acontece bastante, a gente ainda precisa ficar precavido, e certas faixas etárias que antigamente não era tão acometido têm se aumentado mais. Então, infelizmente, a campanha ela é importante, realmente, ela tem seu papel, só que é como se as pessoas têm notado de uns anos para cá que apenas falar sobre isso não é o mais importante, porque falar sobre isso, claro, tem sua relevância, as pessoas têm muito medo de falar sobre esse assunto, e quando não se fala de um assunto, não tem como a gente ajudar. Então, realmente, as pessoas têm que falar um pouco mais sobre isso. A gente mora no Brasil, uma cultura que as pessoas não gostam de falar sobre a morte, quanto mais a morte por suicídio. Mas muitas críticas têm se feito à campanha de um tempo para cá, então as pessoas estão tendo um pouco mais de cuidado de falar sobre isso. No início era um boom muito grande, era todo mundo querendo ajudar as pessoas, até mesmo quem não tinha formação na área ou quem não tinha uma orientação adequada. Mas agora não, agora tem ficado uma campanha mais, entre aspas, pé no chão. Então, é mais as associações, mais os profissionais da saúde mental que têm ainda falado sobre isso, e com um pouco mais de arcabouço. Claro que a gente ainda encontra coisas nas redes sociais, na internet, que não são tão legais. O pessoal até tenta denunciar lá para quem organiza a campanha, mas de um tempo para cá tem se falado com um pouco mais de
de responsabilidade, para que realmente, se for falar sobre isso, que se fale realmente de uma forma correta, de uma forma respeitosa, de uma forma assertiva, para quem sabe nos próximos anos a gente encontre algum tipo de diminuição nas taxas e principalmente sensibilizar os políticos, né? Porque não adianta só falar sobre isso se a gente não tem políticas públicas que possam proteger as pessoas. Então, a gente precisa atingir os públicos certos. Talvez a gente já tenha atingido as famílias, as pessoas já falam um pouco mais sobre isso, mas outros públicos, quem sabe esses dos políticos mesmo, professores, outros profissionais de saúde que estão se interessando sobre isso, têm que se interessar ainda mais sobre esse assunto, que realmente é a chave para quem sabe no futuro a gente conseguir diminuir tudo isso. É o Dr. José Péricles, ele é médico, psiquiatra e do sono veio falar sobre Setembro Amarelo, que é a campanha de prevenção ao suicídio. Campanha essa que começou em 2014 pela Associação Brasileira de Psiquiatria, em parceria com o Conselho Federal de Medicina. Dr. José Péricles, o que leva uma pessoa a tentar tirar e às vezes conseguir tirar a própria vida? Existem vários fatores, um só, o que faz uma pessoa tentar suicídio? Exato, é uma junção de fatores. As pessoas têm a tendência de falar que é no momento de desespero, no momento de impulsividade, que as pessoas não querem fazer isso, apenas diminuir a dor. Realmente são frases que a gente costuma falar, que a gente costuma escutar de pessoas que já fizeram tentativas e sobreviveram, né? Acabaram não morrendo por suicídio. Então, a grande questão, existe uma ciência chamada de suicidologia. Algumas faculdades já têm essa disciplina e tem programas de mestrado e doutorado apenas em suicídio. Então, as pessoas têm visto muito a questão impulsividade, porque a ideia da própria morte, a ideia de algum dia morrer, abreviar a própria vida, talvez muitos que estão me escutando agora já tenham pensado, nem que seja na hora do desespero, nem que seja na hora que a gente, sei lá, perdeu o emprego, brigou com a esposa, a gente pensa brevemente em fazer alguma coisa, mas às vezes o pensamento vai embora mais rápido. Tem pessoas que têm esse pensamento de uma forma mais constante, e nem por isso elas estão lá tentando ou tramando algo contra elas. Mas em momentos de baixa capacidade de resolução de problemas, quando a gente não está legal, quando a gente realmente está mais nervoso, pode acontecer uma tentativa, que ela pode ser concreta, pode ser fatal, como também pode não ser, que são as tentativas de suicídio. A gente também pode colocar eles como sobreviventes de uma tentativa, né, sobreviventes do suicídio, assim como os enlutados. Então, os momentos de impulsividade são muito perigosos. Por isso que nem sempre o suicídio está vinculado a transtornos mentais. Existem muitas pessoas que cometem suicídio sem nenhum tipo de doença clínica, sem nenhum tipo de transtorno mental. Talvez por esses momentos de impulsividade, de características de personalidade que acabam dificultando o processamento da informação, a resolução do conflito interno que a pessoa está vivendo, e a pessoa acaba tendo a tentativa ou a concretização do suicídio. Então hoje é um dia da gente mergulhar nesse assunto tão polêmico, tão importante, essa realidade triste que é o suicídio. E temos um aviso aqui na rádio que espera em Deus que não seja mais um caso de suicídio, mas a família está apreensida. A família de Antônio Firmo da Costa, mais conhecido como Tiel, seu Tiel. A família está comunicando o seu desaparecimento. O mesmo saiu de casa trajando camisa e short cinza. Ele tem 47 anos e sofre de depressão. Quem tiver informações, quem viu Tiel, quem tiver qualquer informação, passar para esses números aqui, relacionado à família do Tiel. 988529378 e 988033635. Quem viu o Tiel, quem soube
Alguém falou do Tiel, liga para 988529378 ou 98803-3635 para a família do Tiel saber o paradeiro dele, seu Antônio Firmo da Costa, que desapareceu trajando uma camisa e short cinza. Ele que tem 47 anos e sofre de depressão. A depressão, Dr. José Péricles, é uma das causas, talvez a mais frequente, de uma pessoa tirar sua própria vida? Sim, existe um estudo muito importante da Organização Mundial de Saúde, que eles tentaram averiguar com familiares, com esposos, pessoas que conviveram com pessoas que já morreram por suicídio, para tentar entender o que foi que aconteceu. A gente tentar entender e, claro, planejar ações para o futuro. Não adianta tentar entender se a gente não estuda o que está acontecendo, esse fenômeno. Então, se descobriu, através de autópsias psicológicas, que é o nome desse procedimento, que 35% dos suicídios, a pessoa antes já não estava tão bem, já estava com algum transtorno de humor. Existem 2 transtornos de humor principais. Um se chama depressão, que é o transtorno depressivo maior, e outro chama transtorno afetivo bipolar. Então, 35% das pessoas já estavam com isso antes de acontecer o suicídio. 35% é um número bem grande. Então, é a principal causa quando você analisa a parte individual. A parte do ser humano, ele sozinho, 35% deles estavam adoentados, a maioria das vezes com depressão. Mas isso não quer dizer que todas as pessoas com depressão vão cometer suicídio, longe disso. Depressão é uma doença muito comum. Cerca de 8 a 12% da população brasileira tem depressão hoje. E nem todas elas vão morrer por suicídio. Só que, claro que uma minoria, só que é uma minoria considerável, uma minoria que tem uma depressão mais grave, com esses componentes de impulsividade que eu tinha falado, eles têm um risco maior. Existe tratamento para depressão, que a gente pode conversar daqui a pouco, mas infelizmente, quando a gente fala de suicídio, a gente precisa separar o tratamento da depressão, o tratamento, se é que existe tratamento para suicídio, não existe, infelizmente, mas a prevenção do suicídio, porque o paciente pode até mesmo estar adoentado, o paciente está mesmo fazendo tratamento, e ainda assim o risco, ele sempre vai existir, porque o risco pode existir até mesmo com quem não tem depressão, não tem qualquer outra doença. Se o paciente está adoentado, fazendo tratamento ótimo, mas sem fazer tratamento, o risco, infelizmente, sempre vai existir. Por isso aquela frase da Bíblia, né, que o meu professor sempre gostava de falar, olhai e vigiai, né, porque não sabeis a hora, não sabeis o dia, né, então a gente precisa realmente ter muito cuidado. Cuidado da equipe médica, cuidado da família, cuidado da sociedade, todos nós que não temos ninguém que sofre de depressão na família, ótimo, mas nós temos uma função também nessa campanha de prevenção do suicídio. Então todos nós, seja a gente professor, porteiro, radialista, médico que não trabalha com isso, padeiro, qualquer pessoa que esteja vivendo na nossa sociedade, precisa ter uma responsabilidade. Toda vez que a gente for falar sobre esse assunto, não fazer desdém, não fazer brincadeiras sobre isso, que a pessoa vai ficando cada vez mais acanhada, não quer falar sobre o assunto, não quer procurar ajuda, né? Porque sabe que todo mundo vai falar alguma coisa ruim. Então, quando a gente junta tudo isso, a chance da gente proteger alguém aumenta. Diminui totalmente, infelizmente não, mas pelo menos aumenta. Já é uma grande contribuição para quem está sofrendo todos os dias. O assunto de hoje é essa triste realidade, suicídio, é o Setembro Amarelo. Se precisar, peça ajuda. É a prevenção ao suicídio. O Dr. José Péricles, médico psiquiatra, médico do sono, já falou sobre qualquer pessoa pode cometer ou tentar, né, o suicídio. Falou que tem, em primeiro lugar, quem tem doenças mentais, como depressão e distúrbio bipolar, mas falou que mesmo uma pessoa que não tem depressão nem distúrbio bipolar pode cometer esse ato, pode tentar, né, o suicídio. Existe um perfil, apesar de qualquer pessoa ser passível de fazer isso, tentar o suicídio, mas existe um perfil de idade, homem e mulher, quem suicida mais? Existem esses estudos, Dr. José Péricles?
Sim, existem esses estudos, são estudos que a gente chama de epidemiológicos. A gente tenta averiguar todas as mortes que aconteceram. Essas mortes são obrigatoriamente notificadas para o Ministério da Saúde. A gente chama isso de notificação compulsória. Na medicina e outras áreas da saúde, a gente lida com o sigilo. Então o médico não pode sair por aí falando sobre as coisas, nem mesmo com os familiares. Então a gente precisa até mesmo de autorização do paciente para falar ali com o tio, com o primo, enfim. Mas certas situações de saúde, como por exemplo doenças sexualmente transmissíveis, o suicídio que a gente está falando hoje, a notificação é compulsória. Se acontecer, tem que ser notificado. Então é um tipo de informação que dá para ser estudado com uma certa facilidade, já que o banco de dados do Ministério da Saúde precisa ser alimentado todos os dias. Então a gente descobre que no Brasil, classicamente, a cada 3 homens, uma mulher morria por suicídio, ou seja, 3 vezes mais chance em homens. Só que isso infelizmente aumentou. Hoje já são 4. A cada uma mulher morrendo por suicídio, existem 4 homens. Então a gente chama isso de fatores de risco. O primeiro fator de risco é o sexo. Então, infelizmente, homens podem cometer mais suicídio do que mulheres. Existem vários fatores que tentam justificar isso. Às vezes os métodos escolhidos pelos homens, às vezes são métodos mais letais do que as mulheres. Outra questão importante é o fator de vínculo. Então, pessoas que tanto têm vínculo, seja afetivo, como por exemplo casamento, namoro, ou vínculo de sociedade, por exemplo, a pessoa tem um trabalho, a pessoa tem uma faculdade, a pessoa tem uma escola, a chance diminui um pouco. Então, desempregados, solteiros, divorciados, infelizmente, têm maior chance. Então, sexo, o vínculo, o estado de emprego, né, da pessoa que vincula com esse vínculo, presença de transtornos mentais. Então, se o paciente está deprimido, se faz uso de álcool, se ele tem transtorno de personalidade, outras doenças mais graves como esquizofrenia, também aumenta a chance. Se o paciente possui alguma doença crônica. Então, por exemplo, o paciente possui doenças reumatológicas, aquelas dores muito grandes, aumenta a chance. Se o paciente tem outras doenças clínicas, como câncer e outros problemas graves, que o paciente não vai melhorar assim no primeiro mês, nos primeiros 3 meses, a gente chama isso de doenças crônicas, então infelizmente também tem uma chance maior. E por fim, tentativas prévias. A pessoa que já tentou suicídio uma vez, a chance dela tentar de novo é maior, e a chance dela tentar e infelizmente conseguir é maior do que aquela pessoa que nunca tentou. Então a pessoa que nunca tentou, a chance de acontecer algum dia é menor, mas se eu tenho alguém que já tentou uma vez, 2, 3, a chance dela estatisticamente é maior do que quem nunca tentou. Ou seja, isso daí ajuda um pouco. O médico, o enfermeiro, sei lá, o psicólogo que está atendendo uma pessoa, ele tenta ver ali mais ou menos o perfil daquele sujeito, né? Então, os fatores de risco ajudam a gente a entender um pouco. Claro que as pessoas que estão fora desses fatores de risco, mais uma vez, existe também a chance. A gente tem que sempre ali ficar prestando atenção para ver se essa pessoa está bem, se não está. Mas claro que os fatores de risco ajudam um pouco a conhecer esse perfil. Só não falei da idade, né? A idade que me recordei agora. Então, os adultos velhos, né? Acima ali dos 35, acho que 40 anos, idosos. Então, esses 2 grupos, classicamente, sempre foram os maiores. Claro que de ano para ano vai tendo pequenas mudanças. Então, teve uma mudança importante na última estatística, que foi agora de 2022, se eu não me engano, que a população idosa deu uma diminuída nas taxas e a população jovem, entre 15 e 25, se eu não me engano, deu uma aumentada, ficou em segundo lugar. Mas isso é coisa passageira, coisa de ano. Mas classicamente adultos velhos e idosos são a população que mais, infelizmente, comete suicídio. Então, entender realmente ajuda a gente, pelo menos, traçar um perfil, mas que a gente precisa prestar atenção, na verdade, em todo mundo, né? Desde crianças até os idosozinhos, a gente precisa prestar atenção em todos que estão sofrendo e que, por acaso, um dia possam vir a sofrer algo disso e que, mais uma vez, já esqueci outra, estou me lembrando, história familiar. História familiar é muito importante, né? Então, infelizmente, existe uma genética, uma carga de genética muito importante. Então, se você tem familiares, né, que sofrem com isso, infelizmente aumenta a chance também. Então, traçar o perfil ajuda a gente a entender e a ajudar essas pessoas. Pronto.
Pronto, doutor José Pérez falando, né, do perfil, mas deixou bem amplo, bem aberto, situações diversas, não sendo um grupo específico, nem uma idade específica, nem um sexo, né? Mas como ajudar? Para ajudar, primeiro, essa pessoa tem que mostrar sinais de que não está bem, está passando por um problema. Mas, como tem muito envolvido o problema mental, até numa pessoa que não tem problema mental passa a ter, por algum motivo, por alguma situação, então, como o profissional de saúde, como o psiquiatra, como o psicólogo, pode ajudar essas pessoas para evitar o suicídio? Isso. Então, a gente agora entra na parte do tratamento, se é que existe, né? Tratamento para suicídio. Então, a gente está avaliando agora os fatores individuais, porque existe prevenção de suicídio de forma comunitária, ou seja, uma forma mais ampla. Mas a forma individual, ela existe algumas diretrizes, né, que tentam nortear os profissionais. A primeira delas seria identificar se o paciente tem ou não tem algum transtorno mental, porque se tiver, tem que fazer o tratamento. Então é aí que a gente esbarra um pouco nas políticas públicas, né, de saúde, porque a gente tem diversas equipes de saúde da família, são os PSFs, né, as unidades básicas de saúde, que eles têm a responsabilidade de fazer o tratamento, pelo menos o tratamento inicial, dos casos leves e moderados. Infelizmente, não são todos os médicos que têm essa formação. No Brasil, até pelo menos 2020, antes da pandemia, os médicos não tinham uma formação tão grande nessa área de saúde mental. Eu mesmo fui um exemplo, porque eu me formei, acredito que o Péricles também, né, a gente não teve um internato, né, em psiquiatria. E eu sou professor de 2 faculdades, esses novos alunos agora não, eles têm internato, eles rodam 3 meses dentro dos lugares de saúde mental. Então eles já se formam melhores, eles já se formam sabendo prescrever. Então quem sabe no futuro a gente tenha uma pequena mudança. Então primeira coisa, tem algum transtorno mental, tem que tratar. Mais uma vez, fazer o tratamento do transtorno mental diminui a chance, não exclui totalmente. Porque você pode até mesmo reduzir os sintomas. Vamos falar de depressão, de desesperança, de tristeza, anedonia, que é a perda do prazer pelas coisas, insônia. Diminuindo a insônia já diminui a impulsividade, a dificuldade de processamento de problemas, mas o suicídio ainda pode ficar latente. Daí a importância dos nossos amigos psicólogos, né, os profissionais psicólogos, que podem avaliar o paciente até com uma frequência até maior do que o psiquiatra. Né? O psiquiatra costuma ver o paciente às vezes uma vez por mês, às vezes uma vez a cada 2 meses. O psicólogo está ali todas as semanas avaliando e reavaliando o paciente, ajuda bastante, porque mesmo diminuindo os sintomas, o paciente ainda pode ter um risco, né? Então, fazer o tratamento dessas pessoas. Segunda coisa é diminuir o acesso aos meios letais, que aí a gente tem uma conjunção, uma junção entre os fatores individuais com os fatores comunitários. Então, fatores comunitários, de forma geral, a gente precisa diminuir os meios letais. Por exemplo, se eu tenho uma cidade que tem muitos suicídios por pesticida, por veneno, então eu não posso ter minha população com acesso a esses venenos. Inclusive no Brasil tem uma lei que ela dificulta que supermercado, que mercadinhos tenha veneno de insetos, né? Já para você diminuir isso. Se eu tenho uma cidade que tem muito suicídio por arma de fogo, então eu preciso restringir o acesso à arma de fogo naquela cidade por conta disso. Então diminuir, fazer o tratamento da pessoa, o acesso ao meio letal também é muito importante, vigilância. Então, se o paciente tem um alto risco de suicídio, a gente precisa interná-lo. Do mesmo jeito que eu interno o paciente se está infartando, se eu interno o paciente que está com hemorragia, vomitando sangue, está com febre, a gente interna o paciente no hospital e ninguém estranha. Do mesmo jeito seria no suicídio. Sendo que às vezes a gente vai tentar falar isso para a população, para a pessoa, e a pessoa fica assustada, eu vou ficar internado no hospital onde já se viu, eu não estou aqui com febre, nada disso, né? Mas indicação de hospitalização também existe no suicídio. O paciente não necessariamente vai ficar no hospital psiquiátrico, né, como a gente vê nos filmes, mas o paciente pode ficar no hospital clínico. O hospital que a gente costuma se internar para febre, dor de barriga, também deveria internar para depressão. Mais uma vez, a gente esbarra nas políticas públicas. Não são todos os hospitais que a gente consegue internar. A gente tem uma certa barreira, às vezes, dos diretores desses hospitais, que não tem pactuação, Ministério da Saúde, burocracia, enfim. Então, o internamento também diminui
a chance de acontecer algo. Se o paciente não fica internado, a gente precisa da ajuda da família. Sendo que a família, às vezes, já está mais cansada. Às vezes é aquela família que já estava tentando levar o paciente para o tratamento, já desgasta bastante. E mesmo quando consegue levar para o tratamento, precisa ali ficar com o paciente, sempre olhando, sempre revezando as pessoas. Então é um método mais cansativo, mas que infelizmente às vezes é necessário, né? O paciente também não vai ficar no hospital o tempo todo. Então, em casa, a família precisa estar orientada, precisa ter muita energia, precisa ter cooperação da família, muitos parentes ajudando ali a ajudar a esposa, ajudar o amigo, ajudar o primo, a ficar revezando, conversando com o paciente, ali apoiando. Então, apoio familiar, reduzir o acesso aos métodos e tratamento, se tiver algum transtorno mental. Isso é o que se sabe hoje quando a gente fala de tratamento individual para ajudar uma pessoa que tem pensamentos contra a própria morte. Muito bem, então hoje o assunto é o Setembro Amarelo de Prevenção ao Suicídio. Carlos Eduardo, vamos para o nosso primeiro bloco de apoio cultural, depois a gente volta com mais entrevista ao nosso convidado, Dr. José Péricles, médico psiquiatra, médico do sono. Setembro Amarelo, Prevenção ao Suicídio. Dicas de Saúde FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. Tem a promoção do mês, né, da rádio? Tem sim. Vamos falar como é que vai ser. É assim, é o Clube de Amigos. O Freitas passou para o Paulo Sérgio cuidar. Paulo Sérgio, que é o nosso programador de som, como é que a gente diz, diretor de programação. E também está à frente do Clube de Amigos. E a Rádio Padre Cícero agradece a você que faz parte do Clube de Amigos. Com a sua ajuda podemos seguir educando e evangelizando. Faça a sua doação financeira nesse mês de setembro e participe do sorteio de uma inesquecível massagem relaxante com pedras quentes, incluso drink de boas-vindas, escalda pés e chá, com o massoterapeuta Henrique Carvalho. O sorteio acontecerá no dia 3 de outubro, às 11h30 da manhã, ao vivo, no programa Mais Amigos. Maiores informações 3512-5824, 3512-5824 é o telefone do Clube de Amigos daqui da rádio. Apoio o massoterapeuta Henrique Carvalho. Viva uma experiência de massagem padrão spa. Sinta o poder do relaxamento. Massagem com pedras quentes, velas, ventosas, terapeutas, drenagem linfática e muito mais. Reserve já a sua experiência. O WhatsApp é DDD 88988599940, 988599940. Instagram, @massoterapia no Cariri. Clube de Amigos da FM Padre Cícero, juntos somos mais amigos. Assunto do dia, Setembro Amarelo, em alusão ao Dia Mundial do suicídio, né? Da prevenção ao suicídio, que é 10 de setembro, próxima quarta, Dia Mundial. Aí o mês de setembro já está clássica essa campanha Setembro Amarelo. O nosso convidado é o Dr. José Péricles. Ele é médico psiquiatra e médico do sono, e ele veio justamente para falar sobre o Setembro Amarelo. Já falou muita coisa e vai continuar falando. Eu estou perguntando, mas vocês, ouvintes, também podem perguntar. Inclusive a turma da live, viu? A turma da live de Facebook que está participando pode fazer perguntas na própria live que a gente pega aqui. Como a Osana Ribeiro, que deseja bom dia para você também, Osana. Joana Dark, desejando bom dia. Rocilda está dizendo que é muito bom, muita gente precisa se descobrir. A Marlene Almeida desejando bom dia para todos, para você também, Marlene Almeida, Rocilda.
A Nilza Bezerra diz que está ouvindo, está gostando. E obrigado, viu, Nilza, e todos que estão na live. Vocês podem fazer pergunta na live, podem fazer pergunta no WhatsApp, pode fazer pergunta até por telefone mesmo, por áudio, por escrito, que o nosso Carlos Eduardo, aqui na Operação de Som, recebe sua pergunta, sua dúvida, e a gente passa para o doutor José Péricles. E enquanto vocês não ligam, não fazem pergunta, eu vou fazendo, né, para ele. Eu vou perguntar para o doutor José Péricles quais as melhores maneiras de comunicar, porque é um assunto muito delicado. Falar de suicídio, se não souber falar, sei lá, talvez faça incentivar, sei, que deve conversar sobre uma pessoa que talvez esteja desgostosa da sua vida, sem mais ter motivos de olhar para frente, de viver, ser feliz. O que comunicar, o que conversar com as pessoas, doutor José Péricles? Isso. A forma de comunicar é muito importante. Não é à toa que a gente falou que a campanha começou desde 2015, no início com muita pampa, muita gente tentando falar sobre isso, às vezes sem tanto arcabouço teórico, acabava que saía umas coisinhas que a gente achava um pouco mais complicadas. Agora não, agora que a campanha já está um pouco mais sólida, mais pé no chão, a gente tem visto falas um pouco mais interessantes. Uma das coisas mais importantes é o respeito, né? A gente precisa falar sobre isso, claro, a gente precisa comunicar, tentar sensibilizar as pessoas que pensam que suicídio não é um problema sério, que, né, com vários estigmas que todo mundo sabe quais são, sensibilizar os políticos, né, os governantes, profissionais da saúde que não são dessa área. Claro que falar sobre isso é importante, mas a gente precisa sempre lembrar que a gente também pode estar falando com pessoas que já foram impactadas por suicídio, seja familiares próximos, seja também parentes um pouco mais distantes. Então, a gente precisa ter respeito para comunicar coisas realmente com arcabouço científico bom, e também sempre respeitar as pessoas que estão nos escutando que já perderam alguém por suicídio. Então, a forma de comunicação respeitosa, que não tenha desdém, que não tenha brincadeiras chatas, tudo isso é muito importante. A imprensa também é fundamental. Existem diretrizes que orientam como é que os profissionais da imprensa podem comunicar um caso como esse, sem muita alarde, sem muita manchete, mas comunicar, claro, o que aconteceu, se for uma notícia relevante, mas sem o objetivo de difundir demais, de viralizar, que é o que a gente vê isso, né, hoje em dia. A forma de comunicar com a pessoa é uma forma ainda mais delicada. O profissional da saúde, ou até mesmo a pessoa que é parente, ela não pode falar sobre um assunto tão sério, tão profundo, de uma forma rápida, de uma forma apressada. Então, se você realmente quiser ajudar uma pessoa, é bom você destilar um pouco de seu tempo, não sei se meia hora, uma hora, para conversar com a pessoa no particular, não falar ali na frente de muita gente, todo mundo escutando, a pessoa que já está sofrendo tendo que compartilhar seus sentimentos para todo mundo. O interessante é que ela fala no reservado, fale com um tempo adequado, para que ela possa realmente contribuir, verificar direitinho as ideias que passam na cabeça dela. Tenha tempo também de você tentar ajudá-la, de você tentar escutá-la principalmente. O meu avô, que já é falecido, sempre dizia que a gente nasceu com dois ouvidos e uma boca só, né? Para que a gente possa escutar. Realmente escutar uma pessoa que está sofrendo é talvez até mais importante do que falar, tomar atitudes. Aquela simples pegada do ombro, né? Aquele abraço já ajudaria bastante, mas com o tempo adequado, de forma respeitosa. Se você verificar, não precisa você ser médico, enfermeiro, psicólogo, nada disso, mas se você verifica que o pensamento é um pensamento forte, que ele tem uma arquitetura, o paciente planeja fazer algo, principalmente nos próximos dias, é interessante você comunicar a família, você comunicar alguém, pedir autorização para essa pessoa, para comunicar a esposa, para comunicar o pai e a mãe, porque
se algo realmente está grave, algo tem que ser feito, né? Então, um tempo adequado, respeito, você escutar bem a pessoa e, se for realmente algo que você acha mais grave, comunicar os familiares para que algo possa ser feito de ajuda, seja ajuda profissional, seja ajuda mesmo da família, para ficar cada vez ali mais pertinho dessas pessoas. Muito bem, Setembro Amarelo, prevenção ao suicídio. Se precisar, peça ajuda. Esse é o lema, se precisar, peça ajuda. Já há uns 2 anos que é esse lema. E eu pergunto ao Dr. José Péricles, essa ajuda, ela pode, além de uma consulta médica, psiquiatra, psicólogo, pode também vir com um telefone, tem um telefone que a pessoa possa ligar para pedir ajuda? Isso, tem sim, é o CVV 191. Ele é um CVV, uma espécie de instituto, inclusive é um dos maiores do mundo, que funciona 24 horas, tem base aqui no Juazeiro, antes não tinha, em que você pode telefonar a qualquer hora do dia e conversar com uma pessoa treinada. Não necessariamente aquela pessoa vai ser formada em psicologia, em medicina, psiquiatria, nada disso. Pode ser que tenha psicólogos, e tem muitos, inclusive, que são pessoas voluntárias. Mas tem pessoas que não têm essa profissão, assim, né, profissional da saúde, e ainda assim faz um curso, para que esse curso você saiba escutar a pessoa e, claro, não só escutar, mas também direcione a pessoa. Olha, você precisa pedir ajuda ao médico, você precisa pedir ajuda ao psicólogo, comunique o que você está me contando agora, essas últimas frases, comunique a sua esposa, comunique a seu pai. Então o CVV é interessante porque a pessoa pode ligar a qualquer momento. Uma crítica que as pessoas às vezes fazem ao CVV é rápida, porque infelizmente são muitas pessoas que sofrem com isso, são muitas pessoas do Brasil inteiro que ligam. Então às vezes você precisa direcionar aquela ligação por um centro que tenha menos pessoas atendendo a ligação. Então você pode até mesmo ficar numa espécie de fila esperando ser atendido, mas na imensa maioria das vezes você consegue sim ser atendido. Se não por telefone, o CVV também dispõe do site, que tem um chat, dispõe do e-mail, dispõe do Facebook, que tinha lá um chatbot. Mas claro que a principal ação do CVV é o telefonema, que você pode telefonar de qualquer lugar do Brasil e se comunicar com um profissional treinado. É bem interessante nos momentos de desespero, nos momentos de desesperança, nos momentos de impulsividade. O paciente que conhece esse serviço, então é um método, pelo menos é um jeito, uma alternativa. Em vez de fazer algo, tentar telefonar ali para o CVV. Se conseguir essa ligação, pode ser que ajude ele num dos momentos mais difíceis de sua vida. Saindo um pouquinho do suicídio, Dr. José Péricles, você é psiquiatra, e a nossa ouvinte Ana, ela diz assim: uma pessoa que sempre está certa, acha que sempre está certa, nunca admite estar errada, é um distúrbio essa pessoa sempre achar que está certa? Por que ela é assim? Tem um nome esse distúrbio? Legal. Como é o nome dela mesmo? Ana. Ana, muito obrigado, Ana, pela pergunta. Ana, com essas características que você me contou, não necessariamente ela parece ter um distúrbio, não. Não parece ter nenhuma doença, assim, a de se preocupar. Mas o que é que acontece, Ana? Cada pessoa tem o que a gente chama de personalidade, que é como se fosse o jeito de ser. Cada pessoa tem o seu jeitinho. Tem gente que é mais brincalhão, tem gente que é mais nervoso, tem gente que é mais tranquilo, né? E por aí vai. Existem certas pessoas que têm rigidez de personalidade. O que é que isso quer dizer? Apesar do nosso jeito de ser, a gente é flexível. Ora, se eu não gosto de sair de casa, mas se me convencerem muito, eu vou lá e saio, né? Eu não gosto muito de jogar bola, mas se meus amigos juntarem ali, insistirem, eu vou lá, jogo uma bolinha, volto para casa e mantenho aquela minha personalidade como sempre foi. Só que tem pessoas que têm rigidez. As pessoas não conseguem mudar o jeito de ser com uma facilidade tão grande. Então essas pessoas pode ser talvez essa que você está pensando aí, que não aceita, né, sempre está certa, né, não aceita o não e tudo mais. Existe um grupo de transtornos mentais que a gente chama de transtornos de personalidade. Nos transtornos de personalidade é como se a personalidade da pessoa fosse categorizada ali numa personalidade que precisa de uma ajuda maior. Não é simplesmente apenas a personalidade da pessoa. Se a pessoa se submeter a um tipo de tratamento com psicoterapia, não envolve remédio, a pessoa tem um benefício, porque essa personalidade faz ele sofrer.
Porque uma coisa, Ana, é a pessoa que tem isso, que você contou, e ele faz todo mundo sofrer. Todo mundo ali sofre, a esposa, a mãe, os amigos. Mas outra coisa é quando a própria pessoa está sofrendo. E aí essa pessoa se beneficia em fazer as sessões de psicoterapia, né? Então são características que dificultam ali o bem-estar dele, o bem-estar social, provoca conflitos entre as pessoas. Então é interessante mesmo, quem sabe, perguntar, né, se a pessoa sente outras coisas, se não apenas essa rigidez que você contou, e quem sabe oferecer ajuda com o psicólogo. Um bom psicólogo pode ser que ajude ele a quem sabe, ter uma flexibilidade maior, conseguir enxergar as coisas de uma forma diferente. Eu tenho esperança dessa pessoa, quem sabe, ter um jeitinho um pouco melhor, um pouco mais ameno, e conviver melhor com vocês aí de casa. Muito bem. Você falou, doutor José Péricles, que apesar de ter várias causas do suicídio, entre as causas mais frequentes, estatisticamente, é a doença depressão. A depressão, que é uma doença que já foi chamada a doença do século, é muito frequente, mas tem tratamento. O tratamento da depressão, ele é medicamentoso e outras coisas, tem que ter o medicamento, como é o tratamento de uma depressão, com vários objetivos, melhorar a vida da pessoa, mas também talvez até diminuir a possibilidade de suicídio. Isso, legal. Então, realmente, você falou bem certo, né? Separar um pouquinho. Existe o suicídio, que pode acontecer com uma pessoa que tem ou não tem depressão, e existe a depressão, né? Então, fazer o tratamento da depressão ajuda na possibilidade de suicídio. Não exclui totalmente, mas ajuda consideravelmente, porque é um dos fatores de risco. Um dos fatores de risco que a gente já conversou antes, né? Dentre eles está o transtorno mental. Então, se eu puder, quem sabe, eliminar aquela doença, seria ótimo, né? Então já diminuiria bastante. Tratamento de depressão. Tratamento de depressão é um pouco parecido com outros tipos de tratamento de outras doenças. A minha esposa, por exemplo, ela tem asma. Sendo que a asma de Andressa não é uma asma grave. Andressa tem asma leve. Na asma leve, ela pode passar o ano inteiro, se ela quiser, sem tomar remédio nenhum. Aquela bombinha, ela não precisa. Mas épocas frias, Andressa tem crise. Então, a asma leve, ela vai tratar apenas na crise. Existe pneumonia leve, moderada e grave. Existem doenças do refluxo, né? A famosa gastrite. Leve, moderada e grave. Tem paciente que tem refluxo, que não toma remédio todo dia. Vão ter outros que vão ter que tomar omeprazol praticamente a vida toda, né? Então, na depressão é igual. Existe depressão leve, moderada e grave. O que vai diferenciar é o nível de disfuncionalidade. O que é isso? É uma palavra difícil. Mas o disfuncionalidade é o prejuízo que aquilo está tendo na vida da pessoa. Ora, se José tinha isso, isso e isso, ele passou a ficar entristecido, passou a ficar sem vontade de fazer as coisas, comendo muito pouquinho, mas atrapalha, mas não atrapalha tanto assim a vida dele. Ele consegue trabalhar, consegue estudar, consegue ficar ali com as pessoas do trabalho dele. Talvez ele tenha um transtorno depressivo maior, uma depressão do tipo leve. Depressões leves não precisam tomar remédio. Graças a Deus, a maioria das depressões não são moderadas nem grave. A maioria são leve. Existem muitas pessoas que não vão nem para o psicólogo. Consegue ali, com a ajuda da família, religião, espiritualidade, exercício físico, consegue melhorar da depressão sem precisar ir para o psicólogo ou tomar remédio. Claro, se a pessoa ir para o psicólogo, procurar um médico, vai melhorar mais rápido, né? Vai melhorar e voltar à funcionalidade que ele sempre tinha. Mas depressão leve não precisa de remédio. Depressão moderada, aqueles mesmos sintomas de tristeza, perda da vontade de fazer as coisas que gosta, perda do apetite, perda do sono, vai ser um pouco mais complicado. Já vai atrapalhar o trabalho, talvez ele falte os compromissos sociais, a esposa conversa com ele não está muito legal durante a semana. Depressão moderada. Depressão grave, então acredito que vocês já muito imaginam, né? Então aquela tristeza profunda, o paciente não enxerga mais o colorido da vida, a insônia muito grave, o paciente sem paciência no outro dia, o apetite, o paciente quase não come nada. Tem paciente que perde muito peso durante o episódio depressivo grave. Na depressão grave, até escutar coisas diferentes o paciente pode escutar, que a gente chama de alucinações. Então o paciente pode escutar voz, olha que coisa, escutar voz durante um episódio de depressão. Depressão grave, o paciente pode ter até mesmo isso. Então depressão leve não precisa de tratamento, como eu já havia falado, mas depressão moderada e grave precisa de tratamento. O ideal é que consiga os dois, tanto médico quanto psicólogo.
Se conseguir apenas o médico, apenas o tratamento com remédio, o paciente pode sim conseguir melhorar. Existe tratamento, e na verdade o procedimento para se aprovar um remédio, um novo remédio, vai surgir um novo remédio em 2025 para depressão, é justamente assim. Eles colocam um grupo que tem depressão que não toma esse remédio, com um grupo que tem depressão e está tomando o remédio. E aí a gente vê as taxas de cura do transtorno, né? Então existe tratamento de depressão apenas com remédio, existe. Existe tratamento de depressão apenas com psicólogo? Existe. Já vi muitos pacientes indo apenas para o psicólogo, mesmo com depressões moderadas e graves, e conseguindo melhorar. Agora, quando o paciente faz as duas coisas, tanto toma o remédio regularmente, se for um remédio bom, bem indicado, poucos efeitos colaterais, o paciente não toma a vida toda, só toma por alguns meses, depois o médico manda ele parar. Quando o paciente vai para o psicólogo, se for um psicólogo bom, psicólogo competente, que teve uma boa formação, que tem um compromisso com a ajuda com o paciente, visitas todas as semanas, toda semana ir para o psicólogo, quem sabe até quinzenal, mas o ideal é toda semana, a taxa de sucesso aumenta. Lembrando que, à medida que o paciente tem episódios depressivos na vida dele, a chance de melhorar vai diminuindo, infelizmente. Então, o primeiro episódio de depressão na vida de um sujeito, geralmente ali é na idade de adulto jovem, entre seus 25, seus 30 anos, adulto jovem vai ter os seus primeiros episódios depressivos na vida. O primeiro episódio de depressivo dele, se ele fizer o tratamento dele, a chance de sucesso passa de 60%. Se eu não me engano, 65%, 68% de taxa de sucesso. Segundo episódio depressivo, terceiro, quarto, quinto, a taxa já vai diminuindo. A gente chama isso, inclusive, de transtorno depressivo recorrente, que é quando a depressão fica voltando. Acredito que muitos aqui que estão me escutando já ouviram falar numa história assim. Fulana tinha uma depressão, melhorou, depois teve outra, melhorou, depois teve outra. Então, infelizmente, mesmo tomando remédio, o tratamento vai ficando cada vez mais difícil. Existem fatores genéticos também, né, que atrapalham, por mais que o médico seja bom, por mais que o psicólogo seja bom, mas realmente tem pessoas que não vão se adequar bem aos tratamentos. Tem tratamento que para um paciente é uma maravilha, para outros já não tanto. E o médico tem que trocar o remédio, aumenta a dose do remédio. Então, em depressões graves é um desafio. É uma das doenças mais complicadas, inclusive, da medicina, é a depressão. Porque nem todo mundo vai melhorar com os remédios que existem atualmente. Talvez vão precisar de outros procedimentos, ajuda maior de outros profissionais. Então, em resumo, transtorno depressivo leve não precisa de remédio. Tratamento com um psicólogo vai te ajudar muito. Tratamento de depressão moderada e grave, seria muito interessante que o paciente fosse mesmo para o médico, de preferência especialista, que é o médico psiquiatra, e para o psicólogo, um bom psicólogo. Então, para que a taxa de sucesso aumente, e quanto antes for melhor. Como eu já havia falado, à medida que vai tendo depressões, vai diminuindo a chance de melhorar. Então, quanto antes você procurar, melhor, porque a chance de se recuperar é muito alta, a chance de você não ter uma recaída é muito alta. Então, quanto antes procurar ajuda, melhor, principalmente em casos moderados, em casos graves. Muito bem, vamos para mais um bloco de apoio cultural, Carlos Eduardo. Depois a gente volta com mais Setembro Amarelo para prevenção ao suicídio. Dicas de Saúde FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. Domingo do Senhor, mês da Bíblia, setembro, mês da Palavra de Deus. E várias campanhas de saúde. As campanhas de saúde têm como objetivo a conscientização e a prevenção quando possível. Então esse mês de setembro ela tem é um mês de diversas campanhas, mas hoje estamos abordando o tema do Setembro Amarelo, que é prevenção ao suicídio, com o lema "Se precisar, peça ajuda". Nosso convidado, Dr. José Péricles, é médico psiquiatra e médico do sono. Ele falou sobre várias coisas já, o pessoal começaram a perguntar, você pode perguntar também, fazer perguntas para o nosso convidado, psiquiatra, Dr. José Péricles. Ele falou agora sobre o tratamento da depressão. E ele falou também que além da depressão, tem outras doenças que podem estar envolvidas com o risco de suicídio.
como, por exemplo, distúrbio afetivo bipolar e outros distúrbios psiquiátricos. E também problemas de pessoas que não têm distúrbio psiquiátrico diagnosticado. Exemplo, usuários de alguma substância que pode mexer um pouco com as emoções, o cérebro. Uma pessoa que passa por uma perda muito forte, por exemplo, o fim de um casamento, de um namoro. Uma pessoa que quebrou, né, assim, financeiramente, né, quebrou o seu comércio. Uma pessoa que perdeu um pai, uma mãe, uma pessoa íntima, né, uma pessoa querida. É uma pessoa que passa por um momento de instabilidade emocional. E ele falou que é possível acontecer uma tentativa, né, de suicídio. Então eu pergunto assim para ele, por exemplo, o distúrbio afetivo bipolar, que essa história do bipolar é como se uma hora a pessoa tivesse muito deprimida e outra hora a pessoa não tivesse. Ao contrário, tivesse muito alegre, empreendendo, fazendo coisas novas, fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo. Tem tratamento para esse distúrbio afetivo bipolar? É como a depressão, tratamento medicamentoso e psicoterapia, ou é diferente? Isso, exatamente. Então o bipolar da medicina é bem diferente do bipolar do popular, assim, da que a gente conversa na comunidade, né? Então o bipolar do dia a dia é aquela pessoa que de manhã tá de um jeito, de noite tá de outro, passa a semana assim, a outra semana não. O pessoal até brinca, né? Aquela pessoa é de lua, aquela pessoa é de fase, né? Só que são pequenas variações do humor, não tão relevantes. A gente chama isso na medicina, na verdade, de labilidade emocional. Pequenas mudançazinhas no afeto. Mas o transtorno bipolar não. O transtorno bipolar, o paciente tem episódios depressivos e bem parecido mesmo com a depressão. É tanto que a gente pode até usar alguns medicamentos que se usam na depressão na fase depressiva do transtorno bipolar, mas a maior característica do bipolar é o polo, que é o contrário. Em vez de ter muita tristeza, muita falta de viver, o polo em cima, que a gente chama de mania ou hipomania, o paciente está muito diferente. Ele está muito animado, está muito ativo, está muito falante, embola as palavras, dorme pouco, mas não por insônia, mas dorme porque não precisa dormir, porque ele tem muita energia, aí precisa gastar muito dinheiro, né, empreender, namorar demais, sair muito de casa. Então o paciente fica muito ativo, ele se sente muito bem. O paciente, quando está na fase depressiva, ele até quer ajuda. Ele, me leva para o médico, que eu não estou bem, não estou legal. Mas quando ele está na fase de mania, ele não quer ir para médico nenhum, ele quer aproveitar, ele tem muita energia, tem muito tempo, né, para gastar. Então, na fase de mania e hipomania, o paciente não quer procurar ajuda. Existe um subtipo que o paciente pode também ficar irritado. Então aí complica um pouco mais no diagnóstico. É uma doença difícil, porque o paciente vai lidar com esses dois polos de humor. Uma diferença para o bipolar do popular, que eu tinha falado antes. No bipolar do popular, um dia, 2 dias o paciente fica desse jeito. Na mania, que é quando o paciente está no polo muito ativo, o paciente fica semanas. Nos critérios diagnósticos, 1 semana, 7 dias. Mas na prática a gente vê pacientes ficando 1 mês, 2 meses, 3 meses nesse polo de mania, muito falante, gastando muito dinheiro, se prejudicando, se expondo a situações complicadas. Então, como é um transtorno de humor, como ele também tem a fase de depressão, infelizmente o transtorno bipolar também está vinculado, também está associado a tentativas e concretude do suicídio. 35% dos suicídios acontecem quando o paciente tem um transtorno de humor, na maioria das vezes depressão simples, que a gente também chama de depressão unipolar, ou a depressão do bipolar, que o paciente tem essas 2 fases de humor. Então é realmente uma doença bem complicada, que tem diversas dessas fases, o médico precisa entender bem o correto diagnóstico para que exista tratamento. O tratamento visa a estabilização, o paciente nem ir lá para cima demais, em mania, nem ir lá para baixo, que é na depressão. O paciente fica bem. Então, sem essas diferenças grandes do humor. Então, os estabilizadores de humor são medicamentos úteis nessas fases. A psicoterapia pode colaborar, principalmente o paciente sabendo que tem isso, para que ele siga no tratamento. Mas o tratamento com remédio ainda é o melhor, ainda é o padrão para ser feito nos pacientes com transtorno bipolar. Os ouvintes participando do programa, como a Socorro, nossa amiga Socorro, deseja um bom dia para mim, para o Dr. José Pérez também. Obrigado, Socorro, para você também, sua família. Ela pergunta ao Dr. José Péricles: a pessoa que fala demais em doença, conversa de doença toda hora,
sempre volta ao assunto de doença. É um problema psicológico? Essa pessoa pode atrair para si essa doença que fala tanto da mesma? Legal, Socorro, muito obrigado pela pergunta. Sim, da característica que você está me contando, se isso realmente atrapalhar muito a vida dela, ela pode ter uma doença que a gente chama de transtorno de ansiedade de doença, que antigamente a gente chamava de hipocondria. Então, do transtorno de ansiedade de doença, o paciente tem pensamentos recorrentes, pensamentos intrusivos, pensamentos que levam ele a muito sofrimento, de que ele tem ou a possibilidade de ter, ou ele já ter uma doença. E essa doença não seria uma doença simples, seria uma doença muito complicada, com uma repercussão grave, que talvez apenas ele vai ter o jeito daquela doença lá se desenvolver no corpinho dele. Então ele vai ter apreensão, vai ter medo de ter a doença, ou talvez ele já tenha. E já tendo, ele pode passar mal e até mesmo morrer. Então são pacientes que vão ficar sempre ali vigilantes, de aferir temperatura, aferir pressão, saber se está bem os exames, se não está. Se escutar uma pessoa falando de uma certa doença, olha, eu estou com febre, dor no corpo, a pessoa pode até mesmo ficar com essa doença também, febre, dor no corpo. Não é que ele está atraindo, mas é porque ele pode somatizar. Somatizar é quando a gente realmente está pensando tanto em certa coisa que acaba sentindo também. Não é nada grave essa somatização, o paciente não vai ficar realmente com a mesma doença lá que a pessoa está tendo, o paciente só vai ter alguns sintomas passageiros, talvez pelo calor da emoção. Uma pessoa dizer, olha, eu tô com dor de cabeça, eu tô com tontura, aí você fica ali meio tonto, mas nada que fica muito tempo, o paciente não vai adquirir a mesma doença que o outro já tem. Então, na hipocondria, que hoje se chama de transtorno de ansiedade de doença, pode valer a pena fazer o tratamento, porque o paciente sofre muito. Imagina você pensar quase que 24 horas em uma doença, é muito complicado. Existe tratamento com remédio, existe tratamento sem remédio, na maioria das vezes o psicólogo, mas também atividade física, educação do paciente, ir para o médico, mas também não ficar estimulando a ficar indo várias e várias vezes. Exame de sangue do mesmo jeito, tem que controlar, porque o paciente quer fazer muitos exames, mas a gente tem que lembrar que fazer exame de sangue, você está colocando uma agulha, a agulha pode não estar 100% limpinha, é perigoso, você não pode ficar fazendo um exame de sangue toda semana, né? Então, conscientizar o paciente, conscientizar a família, levar no médico, levar no psicólogo, existe uma grande chance dele melhorar. Outra Socorro, outra ouvinte nossa, ela deseja também bom dia pra gente, pra você também, Socorro, é a Maria de Socorro do bairro Frei Damião. Ela diz que tem uma depressão moderada, faz uso de Rivotril, sente muita falta de sono e um farnizinho no juízo, não dorme direito, sem paciência, gostaria de saber se deve voltar ao médico psiquiatra. Ela também tem susto quando alguém faz, principalmente se alguém lhe fizer raiva, ela fica alterada e assustada. Legal, Socorro, muito obrigado por tua pergunta. Socorro, o tratamento da depressão, ela não se dá com o Rivotril. O Rivotril também é chamado de clonazepam. O clonazepam é um medicamento que ele está na classe, né, está no grupo dos benzodiazepínicos, os famosos tarja preta. Eles são muito bons, Socorro. Esse farnizinho que você contou, né, no crânio, esse susto que você contou, o Rivotril realmente é fantástico, realmente ele é muito bom. Só que para o tratamento da depressão, ele já não ajuda muito, sabe, Socorro? Ele não aumenta alguns hormônios cerebrais que a gente tem no cérebro, como serotonina, dopamina, noradrenalina, esses hormônios todo mundo já ouviu um pouco falar, né? Então, os tarja preta, eles não aumentam esses hormônios. Então, às vezes a pessoa está tomando tarja preta, se parar de usar piora, ou seja, não faz tratamento, sabe, Socorro? Fora que, para insônia, os benzodiazepínicos também não são os melhores, porque eles podem causar dependência, podem causar vício. Então, o clonazepam e outros são muito bons, realmente. Você está tomando, você gosta, né? Ele te ajuda, não pare de tomar por enquanto. Realmente são muito bons. Só que para tratamento a longo prazo, pensando em você, sei lá, próximo ano, daqui a 2 anos, para a gente te ver melhor, né, 100%, o tarja preta não vai te ajudar tanto. Então, realmente, pode ser interessante você continuar tomando e voltar no médico psiquiatra, no médico especialista, para que abrir o jogo. Olha, doutor, eu não tô tão legal, tô tomando esse remédio aqui, mas eu ainda tô sentindo isso, para quem sabe ele tentar um novo medicamento, pedir para você visitar um bom psicólogo. Tudo isso pode acontecer num novo atendimento, que realmente é bem interessante que você vá.
Dicas de Saúde FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. Setembro Amarelo, prevenção ao suicídio. Se precisar, peça ajuda. A vida é sempre a melhor escolha. Mais uma pergunta, ou mais um depoimento de uma ouvinte. Ela diz assim, Dr. José Péricles: bom dia a todos, sou uma filha de Deus, sou paciente do doutor. Eu só quero saber se tudo isso não tem fim. Eu já não aguento mais. Eu passei por ele na sexta-feira. Eu já tentei 7 vezes contra a minha vida e hoje eu me sinto pior do que antes. Moro só em Deus, mas eu só tenho vontade de fazer algo que não seja bom para mim. Eu entendi aqui o que ela escreveu. Sei que não leva a nada, sei que é uma loucura. Fico o tempo todo escutando vozes e tenho que me conter. Eu me corto toda. Falar que é para diminuir a dor, mas não é. Eu estou cansada. Nunca tem cura. Eu não aceitava no início, no começo. Hoje eu já me aceito. Mas por isso que eu não concretizei um suicídio. Mas eu creio que Deus pode perdoar uma pessoa que já tentou como eu, ou já fez. Eu acredito que Deus possa nos perdoar. Eu sou bipolar, depressiva e outros mais problemas. Algumas pessoas me chamam de louca por causa da frequência que vou ao CAPS. Nós que temos esses problemas na sociedade, a sociedade nos vê com outros olhos. Até mesmo a família não entende. Eu agradeço, muito obrigado por tudo. Eu estava fazendo um curso e simplesmente eu surtei no curso que eu estava fazendo. Eu não aguento mais, não sei porquê, ainda estou aqui. Sim, sinto muito pelo teu depoimento. Realmente, como a gente conversou no início, né? Os episódios depressivos, à medida que vão acontecendo, a tendência é que a recuperação diminua a chance. Então, o primeiro episódio depressivo, acima de 60% de melhora. Segundo episódio depressivo, já cai para 50% e vai caindo ao longo da vida. Então, a gente torce muito para uma pessoa não ter, claro, nenhum episódio depressivo, mas se ter, procurar logo ajuda para tentar melhorar logo. Infelizmente, seja por genética, seja por ambiente, a gente mora num país que é um país um pouco complicado para certas coisas, as pessoas julgam muitas outras, as pessoas não facilitam, né, a vida de muita gente, então a gente acaba tendo a chance de ter novos e novos episódios depressivos. Os tratamentos, eles vão ficando cada vez mais limitados, então tem remédios que antigamente funcionavam, outros não. O suporte familiar é muito importante, porque nesses momentos que a gente está se sentindo mais fraco, a família pode nos ajudar. Quando a família não nos apoia, a gente tem a gente mesmo, a força de cada pessoa. Você é uma mulher muito forte, nunca duvide disso, você é mulher muito forte. Então, quando a gente se sente assim, a família não está do lado, a gente se apega a nossos bens espirituais, como Nosso Senhor. Então, Nosso Senhor, ele consegue sim perdoar a gente na hora do desespero, e ele consegue nos acolher na hora que a gente tanto precisa dele, como ele já nos acolheu desde que a gente é pequenininho, né? A gente pede ajuda ao nosso Deus e ele sempre nos ajuda. Então, a força espiritual também é algo que ajuda as pessoas que sofrem com isso. Então, o tratamento, né? O apoio familiar, fatores culturais, fatores sociais que podem atrapalhar, mas também podem ajudar a pessoa a continuar tentando. Então, claro, o apoio psicológico, né, o tratamento médico, né, são ferramentas que a gente tem, apesar de limitadas, elas não são 100% na prevenção do suicídio, infelizmente, mas elas são realmente ferramentas importantes. Muitas pessoas acabam conseguindo, e a tendência, espero que, à medida que o tempo vai passando, as coisas possam ir melhorando. Vamos torcer para que isso aconteça. Dicas de saúde, Setembro Amarelo, um mês que reflete ou busca a conscientização das pessoas sobre uma realidade triste, que é a pessoa atentar contra a própria vida, por desespero, por tristeza,
enfim, por vários motivos. E essa campanha tem como objetivo salvar vidas, pois dá um apoio. Se você está passando por problema, você precisa de ajuda, você precisa pedir essa ajuda, porque nem sempre a gente sabe que uma pessoa está pensando em tirar a própria vida. Então, Setembro Amarelo salva vidas, se precisar peça ajuda, e é o que o Dr. José Péricles está falando aqui, sobre essa campanha e dando essa oportunidade das pessoas serem ajudadas. Em relação a esses tratamentos, eles são frequentes, eles precisam de serem renovados, as pessoas precisam voltar ao seu médico, a psicólogo, enfim, o que eu estou querendo dizer é que as pessoas às vezes suspendem o uso dos medicamentos, suspendem as sessões da terapia, suspendem a ida ao CAPS. Essas pessoas, elas têm recaídas quando abandonam o tratamento, Dr. José Péricles. Ou é porque elas se acham já boas, curadas e param os medicamentos. Ela pode realmente parar sem uma orientação? Isso. Realmente, as pessoas podem parar por diversos motivos. Talvez um dos principais é a pessoa já se sentir bem, e aí vou tomar um remédio para quê, né? Se eu já me sinto bem, muitas pessoas acabam parando. Outra possibilidade, muita gente para por efeito colateral. Então, infelizmente, os medicamentos, eles são efetivos. Pelo menos nos primeiros episódios, o paciente costuma ter uma melhora muito boa. Só que pode ter efeitos colaterais. A habilidade do médico é justamente pegar aquele efeito colateral que remédio X ia te dar e, na verdade, colocar o remédio Y. Porque aquele remédio Y também tem efeito colateral, só que é um efeito colateral que para você pode ser que você goste. Por exemplo, um exemplo bem clássico é o apetite. Então, se eu tenho um remédio que dá apetite e eu sou magrinho, pode ser que eu goste. Mas se tem um remédio que aumenta o apetite e eu sou fortinho, eu não vou gostar. Eu vou preferir aquele remedinho que diminui o apetite, né? Então, a habilidade do médico é isso. É colocar o remédio certo, mas para os sintomas que o paciente tem, por perfil de efeito colateral, é aí onde mora a habilidade do médico mais experiente. Então, para que o paciente possa não parar por efeito colateral, ele vai parar ali porque ele quer parar. Que, mais uma vez, que na verdade, respondendo a sua pergunta, não é o ideal. O ideal é que o paciente cumpra um protocolo. Existem protocolos internacionais que orientam os médicos do mundo inteiro a fazer o tratamento de certas doenças. Isso acontece para tudo. Acontece para pneumonia, acontece para infarto, acontece para tudo. Nos transtornos mentais, do mesmo jeito. Existe protocolo para tabagismo. Tem paciente que para de fumar e quer parar o remedinho. Não deveria, tem que continuar tomando por um certo tempo. Tem paciente que tem esquizofrenia, é uma doença grave. O paciente, se parar o remédio antes do tempo, ele pode ter uma nova crise. Na depressão, que é o principal assunto, existe também o protocolo. O objetivo da depressão é o paciente chegar numa fase que a gente chama de remissão. Remissão é quando o paciente não tem ou nenhum ou quase nenhum sintoma do transtorno depressivo maior. Só que quando o paciente chega em remissão, a maioria deles querem parar. Então, acredito que muitos aqui conhecem, ou talvez já fizeram isso, de ter um episódio depressivo, melhoraram rápido, graças a Deus, como a gente tinha falado. A maioria das depressões não são depressões graves, são depressões leves, algumas moderadas. Infelizmente tem pessoas que têm depressões graves e aí o tratamento já é bem mais difícil, mas quem tem depressão leve, quem tem a sorte de ter uma depressão moderada, às vezes para o remédio sozinho. Só que aí não cumpre o protocolo. A chance do paciente ter ou uma recaída ou uma recorrência é maior. Recaída é quando o paciente tem o mesmo episódio depressivo, ele dá uma piorada, isso é uma recaída. Recorrência é quando um novo episódio vem. Por exemplo, eu tomei o remédio, parei depois de um mês porque eu já estava boa, 1 ano depois eu tive depressão de novo. A gente chama isso de recorrência, quando o paciente já não tem o mesmo episódio depressivo. Então o risco de recaída, o risco de recorrência aumenta quando o paciente não cumpre o protocolo. E não é um protocolo muito longo. 4 a 9 meses é o protocolo de um primeiro episódio depressivo, se ele não tiver outros comemorativos. Então não é um protocolo longo. O paciente, se ele tiver paciência, se o paciente tiver o compromissozinho, mesmo quando ele está bom, a chave, o segredo é quando ele está bom.
Quando ele está bom, manter o tratamento. Aí o médico vai fazer a orientação para ele parar e talvez ele nunca mais precise usar. Só que lembrando, claro, que isso são em casos de depressão leve, moderada. Depressão grave, infelizmente, tem paciente que tem que tomar o remédio talvez a vida toda. Mas isso são em depressões graves, são em particularidades. Boa parte dos pacientes, se conseguir manter o tratamento direitinho, cumpre o protocolo, talvez nunca mais precise fazer uso. Muito bem, tá sendo muito proveitoso, muita gente participando, a live aqui tá bombando. Muita gente participando, como o nosso amigo Vladimir Carvalho, a Nilza Bezerra, a Joana Dark Carvalho, a Graziela Gonçalves, muita gente boa participando. Daqui a pouco a gente vai passar essas demandas de vocês para o Dr. José Péricles. Vamos para mais um bloco de apoio cultural, Carlos Eduardo. Vamos lá. Dicas de saúde. Esse programa tá rendendo mesmo, viu? O pessoal participando, parabenizando, pedindo ajuda, contando situações, dando testemunho. É isso aí, se a gente puder ajudar é o objetivo do nosso programa. A Cícera Salles está assistindo, a Osana Ribeiro, a Nilza disse que tá bom demais. Ele tá falando tanto e tudo que nem precisa perguntar. É isso aí. E, como eu falei, outras pessoas, é porque aqui a internet, ela às vezes bota a manifestação e às vezes supre, tira. A Nininha diz que é fã do Dr. José Péricles, que ela mora no bairro Frei Damião. Obrigado, Nininha. Quem mais aqui? Deixa eu ver se eu pego os outros comentários. O Vladimir Carvalho, ele diz o seguinte, que a grande maioria das pessoas estão enfrentando algum transtorno de ordem psicológica. Vivemos com muita pressa e sem prece, sem oração. Desacelerar o ritmo da vida é necessário, é mesmo, viu? Obrigado, Vladimir Carvalho, pela sua participação. Você é conhecido onde tem ação social, onde tem ajuda ao próximo. O Vladimir está sempre envolvido com essas ações, é muito legal. E tem também a Joana Dark, Joana Dark, dando aqui um depoimento. Eu ver se a internet deixa a gente pegar o depoimento da Joana Dark Carvalho. Ela disse que teve depressão pós-parto há 17 anos. Me tratou com psiquiatra e psicólogo. Buscou a oração. Minha família também ajudou bastante e os exercícios físicos. Mas ela sofreu recaída com a separação de um casamento de 23 anos. Mas conseguiu levantar. É isso aí. Não é fácil. Estive no fundo do poço. Vez por outra existem os reflexos. Mas já me conheço, diz ela, a Joana Dark. Estou sempre em busca de Deus e conto muito com a ajuda de meus familiares. Infelizmente perdi um irmão há 10 meses para o suicídio. É muito triste, devemos falar sobre isso. Pedir ajuda não é sinal de fraqueza. Testemunho de Joana Dark, doutor José Pérez. Pessoal, muito obrigado pelas mensagens, né? Em especial essa da Joana Dark, né? Que um caso que conseguiu melhorar, né, Joana? Parabéns. Mas, infelizmente, uma morte por suicídio na família. E, mais uma vez, a gente já falou isso no comecinho, a gente precisa falar de forma respeitosa, porque sempre podemos estar falando com uma pessoa que já perdeu alguém por suicídio. Que perder alguém é sempre muito triste. Por suicídio fica algo ainda mais peculiar, porque é um evento raro na sociedade. Então, a depender da cultura, né, como a nossa, as pessoas podem falar coisas que a gente não quer escutar. Então, isso não pode acontecer. O suicídio acontece, a família é impactada, e é impactada de uma forma tão grande. Não é uma morte qualquer. É uma forma, até a forma de você fazer os procedimentos lá no IML. É tudo muito diferente. É tudo muito particular. É uma morte diferente das outras, né? Então é tão grande isso que eu estou dizendo, que a gente pode até mesmo intitular uma pessoa que já perdeu alguém na família por suicídio de enlutados por suicídio, ou até mesmo sobrevivente,
Sobrevivente por suicídio é a pessoa que convive com o luto, convive com a saudade de uma perda por suicídio. Então, são pessoas que merecem muito do nosso respeito, ou muito de enxergar a força que essas pessoas têm por conviver com o luto por suicídio. Então, precisamos falar também sobre essas pessoas, acolhê-las, ajudá-las, porque elas estão em sofrimento muito longo, talvez para toda uma vida. Então, essas pessoas também precisam de cuidados, também precisam de ajuda, precisam ser bem recebidas, elas precisam falar, precisam conversar com seus familiares, nunca receber críticas maiores, porque como a gente conversou essa manhã, o suicídio, se fosse fácil, não existiria. É bem particular, existem coisas que ajudam as pessoas a entender, existe um pouco. A gente falou sobre idade, a gente falou sobre profissão, a gente falou até mesmo sobre doenças, né? Mas às vezes nada disso importa. Existem suicídios que acontecem sem o menor sinal. E a pessoa não tem culpa, a família não tem culpa. E ninguém tem culpa, na verdade, nessa história. Então o suicídio pode acontecer, a gente precisa acolher bem essas pessoas que tanto sofrem e merecem nosso respeito. O pessoal participando aqui da live e outros participando de outra forma. O importante é que a mensagem está sendo passada e as pessoas estão refletindo e estão conscientes, né, de uma realidade triste que é o suicídio. Vai ter outro bloco de política, né, de propaganda política obrigatória. Aí depois a gente volta com o programa Dicas de Saúde. É agora, Carlos Eduardo? Então vamos lá. Para a garantia dos direitos, o povo é a razão da nossa luta. Para vereador, vote Júnior Sarmento com o número 2222. E para prefeito, Gleidson Bezerra, 20. Em defesa dos motoristas de aplicativos, idosos e autistas, vote para a vereadora professora Ivânia Dias, 20123, para o Juazeiro continuar progredindo. No dia 6 de outubro, vote para vereador Carlinhos dos Mercados, 20220. E para prefeito, 20, Gleidson Bezerra. Olá, eu sou Célio Lima, vote 22017. Para vereador, vote Antônio Bicudo, 22200. Eu sou Tainá Rodrigues, para vereadora, vote 22012. Para vereadora, vote Socorro Alexandre, número 22193. Olá, pastor Francisco 22444. Olá, eu sou Jefferson Ferreira, candidato a vereador com o número 22100. Para vereador, Giovanni Aquino, vote 22220. Olá, sou Aline Alencar, vote com o número 22000. Olá, meu nome é Ronaldo Rocha, meu número é 44888. Vote em mim. Olá, gente, sou Rafael Preto com o número 44777, pelo Federal melhor. Olá, sou Paulo Conrado, vote 44123. Paulo Conrado, vereador. Juazeiro com Voz e Visão das Mulheres, Desenvolvimento e Trabalho, vote Mara Peixoto 44577. Meu nome é Wanderson Estima, candidato a vereador com o número 44999. Sou Flávio Esmeraldo, candidato a vereador, vote 44260. Para vereadora, vote Maria Leonide Léo 44051. Autoridades, votem em João Gomes com o número 44789. Eu sou Jefim Fernandes, para vereador, vote 44001. Eu sou Ítalo Santos, para vereador de Juazeiro do Norte, vote 44000. Sou o Evangelista Silva, número 4422. Sou Galeguinho da Mídia, com o número 44333. Pela educação, pelo esporte, pelas mulheres, vote professora PG 20333, estou com Gleidson 20. Inclusão social, educação e saúde mental. Ativista da causa animal. Vote certo. Giovanni Mendonça, do IMEC, 20567. Humildade, trabalho e fé. Vote Orlando José, 2888. O povo quer. Na defesa da habitação, na inclusão social, das famílias, com Gleidson 20. A Câmara Municipal necessita de mudança e a mudança é Dr. Queiroz. Vote Dr. Queiroz 11000. Dia 6 de outubro, vote 11222, Roberto Mototáxi, por mais saúde, educação, esporte e lazer para a nossa juventude. Vote Roberto Mototáxi. Meu compromisso é com você, que nunca viu um vereador trabalhando aí em seu bairro. Quero ser sua trabalhadora, sua vereadora. 11234, Edileuma da Boutique. Saiba mais nas minhas redes sociais.
Olá, eu sou Luiz Alberto, candidato a vereador pelo Partido dos Trabalhadores, com o número 13123. Estou com Lula, com Camilo, com Elmano e com Fernando, porque quem fez o L lá faz também o LK. Luiz Alberto, 13123. Olá, meus irmãos e minhas irmãs de Juazeiro do Norte. Me chamo Fagner Lopes, com o número 13113. Sou advogado, ex-socorrista do SAMU, tenho um projeto social com muito serviço prestado na saúde. Vote Fagner Lopes 13113, Fernando e Maricele 13. Vote Orlando José, o povo quer 20888. Sou Jesus Feitosa, candidato a vereador com o número 20111. Estou com o Gleidson 20. Para vereador, vote Valdo Espetinho 20001, com ação, trabalho e fé. Olá, Juazeirense, sou Pedrinho Figueiredo, candidato a vereador com o número 2456. Olá, sou Josimar Corrêa, para vereador, vote 20020. Josimar Corrêa, vote 20020. Sou Sancha Maria, candidata a vereadora com o número 2369. Olá, eu sou o Cabo Vevé, para vereador, vote 44190. Meu nome é Cecília Salles, sou candidata a vereadora com o número 44555. Sou Dolores Coimbra, candidata a vereadora, número 44032. Meu nome é Mariano, sou candidato a vereador com o número 44150. Sou o professor Inês, vote 44444. Sou Karine do Esporte, vote 44155. Fernando Santana, nós vamos lançar o programa Bolsa Jovem Juazeiro, oferecendo trabalho remunerado de R$700 para 5 mil jovens de 16 a 29 anos na Prefeitura. É o investimento no futuro dos nossos jovens, proporcionando renda e oportunidades. Com o Bolsa Jovem Juazeiro, estamos preparando nossa juventude para um futuro brilhante e transformador. Coligação Fé, União e Trabalho, Federação Brasil da Esperança, PT, PCdoB, PV, MDB, PSB, PSB, PRTB, PRD, Avante, MN, Republicanos, Solidariedade, Agir e Federação Pessoal Rede. Você está ouvindo na FM Padre Cícero, o programa Dicas de Saúde. Apresentação Dr. Péricles Vasconcelos. Dicas de saúde, mais uma participação é a Ana novamente. Ela conhece uma pessoa que tem 62 anos, Dr. José Péricles. Ela diz que essa pessoa de 62 anos mora sozinha e tem o distúrbio da bipolaridade, distúrbio afetivo bipolar. E aí ela pergunta se as frustrações da pessoa e o fato dela morar sozinha nessa idade, 62, pode desencadear um suicídio? Legal, bom dia, Ana. Muito obrigado pela pergunta. Infelizmente sim, porque a gente falou no início sobre os fatores de risco, as coisas por epidemiologia, por estudos que mostram que tem uma população que pode tentar mais, outras menos, né? Então, uma das coisas que você me contou foi o fato de morar sozinha. Então, a falta de vínculos, seja vínculos afetivos, casamento, trabalho, né? E isso tudo pode aumentar. Então, a presença de transtorno mental, você contou que ela teria o transtorno bipolar, se ela realmente tiver isso, também aumenta a chance. Tem algo que protege ela, né? É um fator protetor, que é o sexo. Então, mulheres acabam tentando menos suicídio do que homens. Mas, realmente, uma pessoa com idade mais avançada, que é um dos grupos que mais cometem, né, suicídio, morando sozinha, né, a presença do transtorno mental é interessante. A família ajudá-la, é interessante você, se puder, claro, ajudá-la, né? Ela tentar uma consulta com algum médico, de preferência um especialista, nesse dia a dia. Acredito que a gente possa fazer algo para colaborar, para que ela se sinta melhor no futuro. Muito bem. Dr. José Péricles, fazendo uma analogia com uma pessoa que sofre um acidente. A pessoa sofre um acidente, uma queda, uma pancada, um corte. Aí os parentes, os vizinhos, as pessoas querem ajudar. Só em ligar para o SAMU já é uma ajuda, né? O SAMU vai chegar e vai avaliar, e vai cuidar e vai levar para algum outro local que precise. Uma pessoa que tenta o suicídio pode telefonar para esse número que você deu, mas o que se pode fazer, o que se pode falar ou não falar diante de um caso assim, até essa pessoa chegar num psiquiatra ou num psicólogo, né? Sim. O que quem está próximo pode fazer ou pode falar?
Essa é uma dúvida de muitos familiares mesmo. Porque tem muitos familiares que convivem com alguém com um sofrimento tão grande e fica de mãos atadas, sem saber tanto o que fazer. Quando a pessoa que está sofrendo, ela aceita ajuda, fica um pouco mais fácil, porque o paciente vai lá e visita o médico, visita o psicólogo, aceita ajuda em fazer, sei lá, atividade física, sair um pouco, expor ao sol, ajuda. Mas quando o paciente já não colabora tanto, aí dificulta um pouco mais. Dentro de casa é onde mora o dia a dia, porque apesar do paciente ir para o psicólogo, ele fica ali 30, 50 minutos na sessão do psicólogo, mas o restante do dia inteiro ele está em casa. Então a família, ela se vê numa situação muito delicada, de estar em casa com uma pessoa que tem um sofrimento, que pode ser um sofrimento muito grande. Então, realmente, esse manejo do que falar, do que não falar, é interessante. O que eu sempre indico é que finais de sessões de psicoterapia, que o paciente sai do psicólogo, é interessante que os familiares também entrem na presença do paciente. Não é tão bom que o paciente tenha como se fosse um segredo, nada disso. Então, na presença dos familiares do paciente, o psicólogo pode falar as coisas que tem notado durante a sessão. Ao longo da semana, o psicólogo pode sugerir: olha, eu gostaria que vocês fizessem essa e essa atividade, vai ajudar com ele. Se ele for para o trabalho, que o trabalho lá seja avisado disso, disso e disso que está acontecendo. Então é interessante que todas as semanas os familiares também tivessem uma orientação por parte do psicólogo, não só apenas a pessoa. Dentro de casa, o que se pode fazer? Acolher o paciente. Se o paciente está precisando falar, ver que ele está em sofrimento, sentar, ter um tempo adequado, não tentar fazer isso rápido, mas tentar fazer isso com desprendimento de uma certa quantidade de tempo, para que você possa escutar essa pessoa, para que você possa acolher essa pessoa. Se ela quiser chorar, ela chora. Se ela quiser gritar, fazer o que quiser, ela vai fazer tudo isso para poder aliviar todo aquele sentimento ruim. Ter cuidado com as palavras machucam bastante. Então, se a pessoa conseguir segurar, não julgar, não dar uma solução rápida, como se fosse tudo muito fácil, seria o melhor. Eu sei que é difícil quando a gente trata de família, porque quando a gente é família de alguém, quando a gente ama alguém, a gente quer procurar uma solução rápida, como você mesmo falou. Tem um acidente com meu irmão, eu vou ligar para o SAMU na mesma hora, né? Eu vou agir muito rápido. É normal, a família quer fazer coisas resolutivas. Só que na depressão e nisso que a gente está conversando hoje, não é tão assim. Não adianta você colocar uma pílula mágica que a pessoa vai melhorar. Infelizmente não. Então a paciência, o dia a dia, vão ter dias bons, vão ter dias ruins. Às vezes mais dias ruins do que bons, principalmente no começo. À medida que o tempo vai passando, a tendência são as coisas melhorarem. Mas paciência, capacidade de driblar o problema, conversar, não julgar, não dar muito conselho, mas estar ali pertinho. Se acontecer alguma coisa de urgência, fazer com que o paciente tenha confiança que ele vai te ligar, que ele vai fazer alguma coisa, que você não vai julgá-lo. Tudo isso é o que a gente tenta orientar. Claro que tem muitos casos que infelizmente não vai dar tão certo, o suicídio realmente é algo muito complicado, mas se o paciente tiver abertura, é algo que pode facilitar tanto para a família quanto para o próprio paciente. O paciente ter a versatilidade de saber com quem contar, com quem ligar. Então, dar possibilidades para o paciente é interessante. Ajuda um pouco mais do que quando o paciente não tem tantos familiares para pedir ajuda. Muito bem, infelizmente chegamos ao final do nosso programa, da nossa entrevista ao médico psiquiatra Dr. José Péricles. Quero agradecer a ele por ter participado, por ter dado informações tão importantes à população. Muito obrigado, Dr. José Péricles. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui na Rádio Padre Cícero. De vez em quando eu venho também para o Jornal da Tarde com a Thaís, né? Thaís é ótima. Queria mandar um abraço para meus familiares, minha esposa, mãe que está escutando também, amigos, né? Pacientes, colaboradores, né, pessoas que trabalham com a gente. Eu faço atendimento no SUS e também no ambulatório da faculdade. Algumas pessoas nos escutam, né, todos os domingos, também pelo YouTube, né, fica gravado, né? Sim. Né? Então, mandar um abraço para todas as pessoas que são queridas e a mensagem, né, principal seria realmente de se, caso você note que você está em sofrimento, buscar ajuda, pode lhe ajudar bastante.
E a outra mensagem são para as pessoas que são sobreviventes do suicídio, convivem com o luto de suicídio na família, o nosso respeito, e a gente deseja muita força e muito apoio de seus familiares, nossos apoios, né, com nossas orações e com a ajuda de nosso Senhor. A gente transmite essa mensagem para todos vocês. A gente agradece mais uma vez a presença aqui hoje, estamos sempre à disposição. Muito bem, doutor José Péricles. Obrigado, Carlos Eduardo. Obrigado você, ouvinte da FM Padre Cícero. Um alô para os enfermeiros e enfermeiras do Hospital São Vicente de Paulo. Toda segunda, toda quarta eu estou perturbando vocês, mexendo nos prontuários dos pacientes para dar aula para os futuros médicos, né, os alunos. E vocês têm muita paciência com o nosso trabalho, nosso ensino. Um alô para vocês do São Vicente, vocês da FAMED, né, Faculdade de Medicina do Cariri, que fica em Barbalha, é da UFCA, funcionários da Policlínica Idomed e FMJ, principalmente do ambulatório, Régia, Tainá. Um alô para todos vocês. Vocês vão ficar agora com a missa, transmissão aqui da FM Padre Cícero, missa do Sagrado Coração de Jesus. E, se Deus permitir, estaremos aqui próximo domingo para mais um Dicas de Saúde. Abraço para todos.